Saber Cotidiano apresenta Saber Cotidiano no ar, dando continuidade aos nossos vídeos sobre as sociedades digitais. Vamos falar um pouco hoje do relacionamento de si para consigo, como que o sujeito moderno percebe seus desejos, seus sentimentos de uma maneira diferente do que vinha sentindo até então. Num momento em que a gente está sendo atravessado por imagens midiáticas de bens, mercadorias, experiências, serviços, produtos e afins que a gente pode adquirir, comprar, experienciar, vivenciar, né? A gente tem o atravessamento da nossa própria imaginação por esses produtos, uma vez que a gente está num momento de consumo de experiências, muito mais do que o consumo do bem, do serviço em si. A gente compra as sensações, a gente compra um lugar num hall de sentimentos ali, a gente compra um espaço de como se sentir em determinadas ocasiões. E mais do que o comprar e ser atravessado por essas propagandas, por esses posts patrocinados e pagos que aparecem nos nossos feeds, a gente também tem o atravessamento, porque os nossos, uma vez que todos que começam a usar algum produto e gostam, acabam marcando, elogiando a marca, elogiando o lugar, a gente não só descobre novos espaços de consumo, como a gente também é atravessado sem querer por recomendações de terceiros. Muitas vezes esses terceiros são pessoas que a gente conhece, e essas recomendações acabam nos afetando, né? De maneira que a gente também quer experimentar o que eles vêm postando ali. Tudo isso, né, leva a uma sensação dessa necessidade de estar a par, né, dos lugares que são frequentados, dos produtos que são adquiridos, né, não só em termos de vestimentas, em termos de consumo de experiências, então viagens para determinados destinos, uso de determinados produtos para a pele, para o cabelo, perfumes, tipos de cosméticos, enfim, é tudo que faz parte da nossa vida, que antes a gente nem parava para discutir onde você vai, que marca que você consome desse produto. De repente, tudo isso é mega exposto, né, na rede. E algumas implicações práticas, né, em termos da nossa saúde emocional, em termos da nossa sociabilidade e da nossa cognição. Muitas vezes se fala em cuidar de si, o discurso mais do que nunca do autocuidado, da terapia em dia, de ter momentos de si para consigo, ele invadiu as redes. Então, faz parte do consumo da experiência na rede ser atravessado por essas imagens, vídeos. E muitas vezes a gente esquece que isso é até feito pensando numa validação do olhar do outro, né? Muitas vezes, quando não são pessoas pagas para isso, né? São pessoas que, enfim, fazem de graça essas propagandas desses produtos. Elas querem ser vistas a partir de determinado viés, com determinado olhar de quem acessa lugares, pessoas, experiências, ou ela quer mostrar que ela está dentro, ela está ela está antenada, ela está consumindo o que as pessoas estão consumindo.
Então, em termos psíquicos, esse tipo de comportamento é um tanto quanto dependente da validação, né? A gente sabe que em outros momentos da história, as classes sociais sempre buscaram se distinguir através do consumo e do uso de produtos, mas aqui está muito mais do que uma distinção de classe, tal qual diria Bourdieu. A gente está mais como um posicionamento que vai além dessa divisão de classe. A gente está mais nichado, digamos assim, né? A gente está falando de grupos específicos, de experiências que muitas vezes se cruzam. Então, o consumo está muito pulverizado, então pessoas de diferentes classes sociais muitas vezes têm acesso aos mesmos produtos. Então, não se trata de falar que você consome isso, então você é de uma outra classe, mas mostrar o grupo ao qual você pertence, ou mostrar as suas preferências. Em outras palavras, a ideia da identidade está muito mais forte, não é uma identidade de classe, é uma identidade mais pautada pelas experiências de consumo. E isso é cross, digamos assim, ele não se divide, não se reparte em termos de classe. Voltando então para essa necessidade da aprovação, a gente está de fato na sociedade do desempenho. Então a gente o tempo todo, muitas vezes o comportamento na rede ele leva a essa necessidade de mostrar, e às vezes o sujeito ele está concorrendo consigo mesmo para mostrar cada vez mais um pedaço diferente da sua vida, ou um outro capítulo, ou quem sabe mostrar que ele chegou lá, né? Às vezes o discurso nem é tanto buscando a validação do olhar do outro, claro que perpassa também o olhar do outro, mas é uma coisa tão narcísica, né? De provar para si mesmo, de busca de autossuperação, né? Isso leva a comportamentos totalmente autodestrutivos, né? De esgotamentos, enfim, das diversas formas. E ansiedade, enfim, a distração, né? A questão da falta de concentração, da incapacidade de se concentrar devido a esses focos múltiplos de atenção que a gente tem nas redes sociais também é bem um sintoma, né, desse momento que a gente está vivendo. E é claro que estar na rede sempre vai significar estar sujeito a ser atravessado, então, ou por uma salvação mágica, né, ou por algo que faça você se sentir culpado pelo seu fracasso, ou algo que te estimule a vontade de mostrar um lado seu para também não sumir ali, estar ali sempre disponível com a cara ali. E, por outro lado, isso acaba trazendo elementos muito depressivos, né? Porque tudo que a gente olha ali, a maioria das coisas, são situações que trazem pra gente a sensação de que a nossa vida é a pior do que a vida dos outros, né? Aí, isso é um comportamento que acaba estimulando novamente você postar coisas sobre si para tentar reafirmar para si mesmo que sua vida não é tão ruim e também para mostrar para os outros que a sua vida também não está ruim. E isso gera um movimento em cadeia, né? Em que um vai vendo o post do outro e está todo mundo emulando ali. Nem sempre, mas pode ser que sim, né? A gente não sabe até que ponto é tudo uma emulação de... Não se trata de fingimento, porque o capitalismo ele entra na nossa psique de uma maneira muito perversa, né? Então a gente não pode falar simplesmente que a gente está alienado ou que somos vítimas de tudo isso sem entender que a gente tem uma participação nesse processo, né? Faz parte do jogo do capitalismo contemporâneo fazer a gente trabalhar e criar essas realidades,
né? E esse tipo de comportamento engendra uma lógica que vai contaminar outras pessoas, ao mesmo tempo que nos afeta e nos faz sentir muito mal com tudo isso, né? E aí a gente entra na questão narcísica, obviamente, né, de uma libido cada vez mais investida na própria subjetividade, não na subjetividade, talvez seja uma palavra errada que eu esteja usando, talvez seja num assujeitamento, porque subjetividade eu entendo como muito mais potente, e uma libido investida na própria subjetividade, ela não está tão presa ao julgamento dos outros e a essas redes de relações que eu descrevi aqui nas redes sociais. A gente está investindo no nosso corpo, no nosso chamado bem-estar, no nosso chamado autocuidado, mas na verdade isso de uma maneira muito mercantilizada. Corpo como objeto de consumo, sociedade da informação que eleva a enésima potência essa relação de que um corpo bonito, um corpo saudável, um corpo sexy, um corpo desejável, ele tem uma grande capacidade de trazer a felicidade, né? Porque o que reina numa sociedade da imagem é justamente os efeitos que esse corpo causa nos outros, só que em nenhum momento se questiona como que as pessoas que têm esses corpos lidam consigo mesmas. Será que elas conseguem lidar? Será que isso realmente traz para elas menos decepções e mais alegrias? Que isso traz para elas mais relações autênticas e potentes que vão, enfim, fazê-las, né, serem pessoas que estão criando positividades no mundo, ou se, ao contrário, a gente está diante de situações em que a gente se escraviza os nossos corpos, escraviza as nossas rotinas, em detrimento de uma agenda que se diz de autocuidado e que, na verdade, ela é mero instrumento para uma objetificação ainda maior dos nossos corpos.